tudo bem com vocês? Neste vídeo, iremos ensinar um pouco sobre a memória secundária. Primeiramente, vamos para o conceito. Na informática, a memória representa todos os dispositivos que têm capacidade de armazenar informações temporárias ou permanentes. E agora vamos falar sobre tipos de memória. Existem dois tipos, a primária, como já foi visto no vídeo anterior, e a secundária que iremos abordar neste vídeo. E o que é memória secundária? É a memória de armazenamento permanente que não precisa de energia para que os dados permaneçam. Por isso, é classificada como não volátil. Ela funciona como complemento da memória principal para guardar os dados. Agora vamos com um exemplo breve. Pense no computador que só processa o que está em sua memória principal. Assim como ocorre conosco, só conseguimos processar o que guardamos na memória. Por exemplo, quando vamos fazer uma ligação, só podemos efetuar essa ligação tecnicamente se tivermos o número gravado na nossa memória. E se não tivermos, vamos ter que recorrer a uma memória secundária, no caso, a agenda do nosso celular ou a agenda que anotamos, para que essa ligação seja efetuada. O programa e os dados são armazenados na memória RAM para serem utilizados pelo CPU. Como a memória RAM é volátil, se não houver uma forma permanente para guardar os programas e dados, assim que o computador for desligado, tudo será perdido. Logo, surgiu a necessidade de termos uma memória não volátil, no caso, a nossa memória secundária. O que é um disco rígido? É uma das memórias secundárias do computador que tem a função de armazenar informações, que não são perdidas quando o computador é desligado, como foi falado no exemplo anterior. Como ele funciona? Os dados são gravados em discos magnéticos chamados plátenes, formados por um disco rígido, que garante a qualidade da gravação e leitura. E para evitar falhas, deformações na superfície, os plátenes são compostos por duas camadas. A primeira é o substrato, feita de alumínio ou vidro, que se torna até mais cara, perfeitamente plana e espelhada. A segunda camada permite a gravação de dados, feita de material magnético aplicada nos dois lados do substrato polido. Antigamente, essa aplicação era utilizada uma técnica chamada eletroplating, semelhante à eletrólise, que era utilizada para bijuterias. E agora vamos saber como são adicionados dados ao HD, que é o mesmo disco rígido. Todo o processo de gravação e leitura dos dados é feito através de eletroímãs, localizado na cabeça da leitura do disco, composto por uma bobina de fios que envolve um núcleo de ferro. Esses ímãs são muito precisos, permitindo a gravação de trilhas medindo centésimos de milímetros. E agora vamos aprender como ocorre o processo de gravação no HD. Durante o processo de gravação, o campo magnético gerado pelos ímãs presentes nas cabeças faz com que a molécula de óxido de ferro presente na superfície magnética dos discos se reorganize, alinhando os polos negativos delas com os polos positivos da cabeça. De mesma forma, os polos positivos se alinham com os polos negativos. Os eletroímãs presentes nas cabeças de leitura e gravação podem ter sua polaridade alternada constantemente, o que permite variar livremente as moléculas da superfície magnética do disco rígido conforme a direção de cada polo. Do conhecido ao desconhecido. Pode parecer exagero, mas a evolução do armazenamento de dados está presente desde o princípio da vida.
onde é o DNA o mais valioso e complexo método de armazenamento. Vejamos exemplos de armazenamento. O cartão perfurado, até a década de 1950, foi o principal meio de entrada, armazenamento e processamento de dados. O tubo de Williams, um tubo de vácuo criado por Frederick Williams, foi o primeiro dispositivo digital de memória de acesso aleatório. O tambor de memória foi inventado em 1932 e tinha capacidade de aproximadamente 62,5 kilobytes. A fita cassete é uma fita magnética para gravação de áudio, lançada em 1963 pela empresa holandesa Philips. Abreviado carinhosamente como cassete, tinha capacidade de armazenamento aproximada de 660 kilobytes no lado A e 660 kilobytes no lado B. O disquete é um disco de média magnética removível com cerca de 3,5 polegadas e capacidade de 1,2 megabytes. Tem destaque na história como o primeiro dispositivo de armazenamento de dados vendido em massa. O IBM 3380 foi lançado em 1980, tinha capacidade de 2,5 GB e taxa de transferência de 3 MB por segundo. Este foi o primeiro dispositivo de armazenamento a atingir o reino do gigabyte. A cassete de gravação digital, também chamada de Digital Audio Tape ou DAT, foi apresentada pela Sony no final dos anos 80 e, devido ao elevado preço dos equipamentos e das cassetes, foram utilizadas quase exclusivamente nos meios profissionais. Nos anos 90, a tecnologia óptica começou a ganhar força, com produtos de maior confiabilidade. Os CD-ROMs, discos compactos com memória apenas de leitura, passaram então a receber dados de computadores gravados de forma industrial. Tinha capacidade de apenas 700 megabytes. Vamos dar continuidade. Esse disco verde que vocês estão vendo no slide é o mini disco. Ele tinha como objetivo portar o áudio de analógico, como armazenamento no cassete, para o sistema digital de alta fidelidade e tinha capacidade de apenas 140 megabytes. O próximo item é o Zip Drive, um sistema de disco removível de média capacidade, introduzido pela Lomega em 1994. O próximo item é o CD marrom. É o CH Barracuda, é uma série de disco rígido e foi o primeiro disco com velocidade de 7.200 RPM. E ele tinha uma capacidade de armazenamento de 2,1 GB. O próximo é o Microdrive. É uma marca para disco rígido de 1 polegada. Foram os primeiros dispositivos pequenos em tamanhos e grande em armazenamento, antes dos cartões de memória. O próximo que vocês estão vendo aí é o Disk On aqui da IBM. Foi a primeira unidade de armazenamento flash para o mercado de consumo. A sua criação consistiu na utilização de disquetes e zips, ficando na história por ser a primeira unidade de armazenamento de bolso. O próximo item são os cartões SD. São pequenos cartões que são usados popularmente em câmeras, smartphones e GPS. Por último, tem essa ilustração aí para a gente dar um conceito de computação em nuvem, que refere-se à utilização de memórias e das capacidades de armazenamento que consiste em ser alcançado em qualquer lugar do mundo a qualquer hora. A sua vantagem principal é ser barato, seguro e de espaço infinito pelo usuário. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode nos procurar. Um abraço, até mais.